Olá, meus amores, bem-vindo ao Projeto É o Maior e hoje a gente vai falar sobre obsessão. E para responder esse vídeo, eu estou fazendo no estilo igual eu fazia antigamente, que eram as lives, livre e aberto. A gente jogou esse assunto no nosso grupo e o pessoal fez algumas perguntas que eu separei aqui para vocês. Mas antes da gente começar, eu quero explicar para vocês um pouquinho, de forma simples e resumida, o que é um processo obsessivo. O que é a obsessão quando a gente fala no sentido espiritualista da coisa? Obsessão é enxergado como a guerra entre os espíritos e os humanos. O que é na prática? Obsessão é quando tanto os espíritos quanto os humanos estão com um pensamento cristalizado, uma monoideia, uma obsessão intelectual. Quando isso acontece, as pessoas elas não conseguem criar outras conexões e isso faz com que elas tenham uma visão curta de uma situação, de uma questão, de um processo doloroso, emocional, por exemplo. E quando isso acontece, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado, gera sofrimento. Então, a ideia obsessiva, o processo obsessivo começa sempre em nós, e não de fora para dentro. É sempre de dentro para dentro. E isso é interessante porque a partir de você entender esse conceito, você começa a entender que os espíritos que são adjacentes a um processo obsessivo, eles estão sofrendo a mesma coisa que você. E isso a gente chama de obsessão simples. A obsessão complexa, ela já é uma questão descolada. A gente fala que isso é um processo mais egoísta. O espírito, quando está complexo, né? Quando está num processo complexo, ele está na monoideia, mas ele está dentro do contexto próprio. Então veja, você está aí vivendo sua vida, passando pelas suas dificuldades, esse espírito ainda carrega uma questão com você de outros tempos, uma ideia míope que a gente fala, e ele fica fixado nessa ideia. E aí ele vai tentar jogar uma carga emocional, vibratória, psíquica no campo do encarnado, e isso gera diversos transtornos que a gente vai falar ao longo do vídeo. Então, de forma simples, de forma complexa, esta é a ideia do processo obsessivo. Agora, para a gente ir mais fundo, eu acho que as perguntas podem ser muito interessantes, então a gente vai lê-las para vocês. Então, entendendo a obsessão, né? A primeira pergunta foi: existe mais de um tipo de obsessão? Existe a auto-obsessão, quando você tem problema com você mesmo, então a gente fala que isso é uma monoideia. Então, quando você se sente inferior, você se julga excessivamente, você está sendo seu próprio obsessor. Existe a obsessão entre encarnados, então aquela pessoa que está com aquela paixão fulminante, aquele ódio, aquele ranço, aquela inveja de outro encarnado. A gente fala que isso é um processo obsessivo entre encarnados. Existe a obsessão entre os desencarnados e os encarnados. Isso acontece de via de mão dupla. Então, alguns encarnados podem estar obsessivos, tanto alguns desencarnados, seja ele um ente querido ou um guia, porque o que a gente mais vê são pessoas fanáticas por espíritos que são ditos como guias, né? Então, eu amo meu Exu, minha Pombagira, fica ali só falando. Isso também pode se tornar um processo obsessivo, porque você deixa de caminhar com as próprias pernas, você projeta sempre que o espírito irá fazer tudo por você. Isso precisa ser um cuidado. Então, os tipos de obsessões são esses. E, claro, o contexto de obsessão simples e complexa que eu já expliquei anteriormente. A próxima pergunta é: a obsessão sempre envolve um espírito desencarnado? E como eu já expliquei, não. Você pode ter processos obsessivos por encarnados. Quando você pensar no processo obsessivo, eu quero que você pense sobre a obsessão de uma ideia, de um ponto de vista, de uma forma de fazer. E aí, quando você não consegue enxergar outras ideias, a gente fala que isso é obsessivo. Então, você pode estar obcecado por uma única forma de enxergar a vida, uma única forma de interpretar as situações. Isso sempre vai ser prejudicial para o homem. Quando você percebe esse contexto do que a gente chama de obsessão, fica mais fácil de entender. A obsessão foge do campo só entre espíritos encarnados e entra no campo da autonomia do ser, da questão do autoconhecimento. Se você não se observa que você tem essas ideias obsessivas, você não expande a sua consciência. Os nossos processos emocionais dolorosos estão relacionados com a obsessão de ideias fixas. E aí, é claro, a gente sempre vai encontrar o nosso bonde, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Então, um espírito pode ter a mesma afinidade que você no ponto de vista e se aproximar. E aí vocês ficam ali retroalimentando ao outro.
certo? Mas aí a gente também tá falando de encarnados, né? Quando você tem um grupo de amigos, de familiares, um relacionamento que tá sempre validando o seu ponto de vista e nunca confronta, você não cresce, você não se observa. Então a gente precisa sempre ficar atento a isso. Essa pergunta é muito boa. Toda obsessão é uma via de mão dupla? Sim. Ou seja, tanto do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o encarnado, de encarnados, somente entre desencarnados. É sempre de mão dupla. Onde o obsessor e o obsediado estão presos em um ciclo de sofrimento? Sim, sofrimento serve para nos mostrar que estamos parados. Vou explicar. Tudo aquilo que nos causa dor pelo desconforto. E o desconforto serve para nos mostrar que precisamos nos adaptar diante daquilo que vem sendo apresentado. Se você está na zona de conforto e de repente uma situação acontece e quebra isso, esse desconforto gera dor, gera sofrimento. Aonde que está a questão aqui? A humanidade se distrai com o sofrimento, em vez de observar o que pode aprender para se adaptar àquele novo cenário. Então a gente está falando de adaptabilidade. O processo obsessivo é a mesma coisa. Você enxerga a vida de um jeito, eu enxergo de outro, e a gente se degladia tentando entender quem que tá certo e quem que tá errado, o sofrimento ele é de mão dupla, porque eu fico irritado com você, você comigo, a gente não se entende. Isso de uma forma simples, entre pessoas numa conversa de bar, isso já acontece. Quem dirá quando a gente está falando de coisas profundas, de dores da alma, que os espíritos carregam ao longo das múltiplas reencarnações. Então, assim, isso também é uma narrativa que fomentamos dentro do processo de reencarnação, de que precisamos olhar para os defeitos, precisamos olhar para os erros, precisamos olhar para as dores. Isso é frear o processo de evolução. Quando a gente reencarna para aprender. Então a gente sempre vai sair com um saldo positivo dos aprendizados da vida. Claro que arrependido, magoado, apegado a alguns desafetos, mas o foco é no que se aprendeu. Da mesma forma, quando alguém desencarna, você não fica lembrando das picuinhas, você lembra do que foi bom. Por quê? Porque no fim das contas, a única coisa que fixa é o que foi bom. Porque o que foi ruim, ele é perecível. A não ser que você seja apegado ao processo doloroso, ele é perecível. Então a gente precisa entender que o sofrimento, ele é uma escolha quando a gente não decide aprender com ele. E aí, dentro de um processo obsessivo, é a mesma coisa. Vamos lá, agora em relação às causas da obsessão, né? Quais são as causas mais comuns da obsessão? Causas mais comuns dos processos obsessivos são relacionados à nossa atenção. E aqui vem uma grande chave de conhecimento. Para onde está indo a sua atenção? Onde você está colocando a sua atenção? Se você está colocando a sua atenção no seu projeto, no seu amor de fazer algo, de se desenvolver, de se conhecer, de ajudar alguém, você está colocando a sua atenção em algo altruísta, algo elevado. A sua vibração vai reverberar essa intenção. Se você tem essa intenção, se você está atento a isso e você está vibrando nisso, que tipo de companhia espiritual você vai atrair nesse quesito? Seres que simpatizam com os seus ideais, com o seu movimento, com a sua vibração. Então assim, nós somos sempre um grande imã, um grande ralo que estamos absorvendo tudo à nossa volta. Então, diga com quem andas que eu te direi quem és. Não é sobre encarnados, mas sobre desencarnados. Afinal de contas, eu posso estar de paletó, cabelo arrumado, sorrindo para você, mas as minhas companhias espirituais podem ser trevosas. Então, diga com quem andas que eu te direi quem és. A tua companhia espiritual determina qual é o teu estado vibratório, e não necessariamente o teu corpo físico. E é aqui que está a grande chave. Quando a gente está falando de causas mais comuns do processo obsessivo, a gente está falando do estado vibratório. E estado vibratório é aonde depositamos a nossa consciência, a nossa atenção. Você está magoado com o chefe, irritado com a esposa, triste com os filhos, deprê por alguma coisa, ansioso por outra, e você foca nesses estados, você vibra esses estados. E aí você atrai espíritos que estão na mesma condição. Aí a gente junta um grande balaio aqui. Meu estado interno, os espíritos associados ao mesmo estado que eu e a psicosfera, que é a vibração que está no ambiente. Tudo está culminando para o mesmo estado. Como que fica o nosso corpo físico mesmo?
ele fica sobrecarregado. O corpo emocional começa a sofrer porque ele começa a metabolizar as tuas dores emocionais e as dores emocionais dos espíritos e da psicosfera, porque está todo mundo vibrando na mesma coisa. Então é como se aquela tua dor potencializasse. E você não vai reconhecer isso, porque você vai achar que é teu. Então a pessoa entra numa super crise de ansiedade generalizada, com ataque cardíaco, com falta de ar. O deprê vai ficar super no fundo do poço. Por quê? Porque está somatizando o que não é seu, o que é adjacente a si. Então, por isso que a gente precisa ter atenção em relação a esses processos. Atenção, o que é meu, o que não é, investigar, refletir, para que a gente consiga quebrar esses padrões e sair desses processos obsessivos internos primeiro, depois adjacentes, certo? A próxima pergunta é: emoções como ódio, raiva, mágoa podem abrir portas para obsessores? Aqui é muito interessante porque o que a gente está explicando aqui, sim, obviamente, né? Mas entender que nem sempre é uma questão de você demonstrar esses sentimentos, mas de reconhecê-los. Porque se você está fazendo intencional ou não está fazendo intencional, o estado que você vibrar é aquilo que você vai atrair. Então, assim, óbvio que sentimentos rasos como a ignorância, como o egoísmo, como a raiva, o medo, tudo isso são sentimentos que nos estagnam, que nos freiam. E estar parado faz com que a gente sinta-se mal, faz com que a gente se afunde. O universo está em movimento. E o movimento é sempre para a mesma direção, que é o progresso. Quando você conversa com a espiritualidade, Pai Joaquim fala que o nosso progresso é o amor. É a gente chegar no amor fraterno e começar a enxergar tudo a partir de Deus. Eu sou Deus, você é Deus, mas a gente só vai entender isso quando a gente expandir a consciência e a gente elevar o nosso emocional para os sentimentos nobres. Então, quando vocês me perguntam se a raiva, a mágoa, o medo podem abrir portas para a obsessão, sim, mas não somente isso. A falta de autoconhecimento também abrem portas. Porque se eu não sei o que eu estou sentindo, se eu não percebo o que eu estou pensando, ainda assim eu estou vibrando. E ainda assim estou atraindo. Então o que eu mais vejo são pessoas que acendem velas, fazem incensos, tocam música, banhos, mas não percebem os próprios comportamentos. E é aqui que está a grande sacada do processo obsessivo, da questão dolorosa. Fez sentido? Coloca aqui nos comentários se está fazendo sentido esse vídeo, deixa o like, porque o like é muito importante para a gente conseguir levar esse vídeo para mais pessoas, o canal crescer, para a gente poder levar sempre a boa nova, os conhecimentos a partir de uma perspectiva diferente e mais leve. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as dinâmicas do processo obsessivo nas perguntas que o pessoal fez aqui, ó. Os mentores podem interferir diretamente para afastar obsessores? Galera, isso é uma projeção que a gente coloca nos mentores, né? A gente sempre acha que eles vão ser guardas-costas. Enfim. Guarda-costa. A gente sempre acha que o mentor ele vai ser um anjo da guarda que vai nos proteger de todo mal, amém. Mas a gente precisa entender que a reencarnação ela é um processo pedagógico de aprendizado da alma, da nossa consciência espiritual. Então, se você não aprende com os seus erros, se você não aprende com as suas atitudes, como que você vai aprender? Ai, Raul, só com a palestra, só com falar as coisas a gente aprende. Não. Todo aprendizado teórico pressupõe a prática. Você precisa praticar para conseguir internalizar aquele conhecimento. Uma coisa é eu explicar para você qual é o sabor da laranja. Outra coisa é você experimentar a laranja. Então não adianta a gente falar só de conceitos teóricos, é preciso prática. Sendo assim, a reencarnação é um processo prático. E dentro de um processo prático, a gente precisa errar. Porque é errando que se aprende. Percebem aqui que o foco é sempre no aprendizado, independente de ser doloroso, independente de ser doído ou difícil. A gente se apega nisso, porque a gente sempre quer que as coisas sejam lindas, fáceis, viagens para a Europa, riquezas e lá, e a gente se distrai do objetivo da vida. Por isso que a sociedade, de uma forma geral, anda tão angustiada, porque a gente parou de observar para si mesmo, parou de ser fraterno e ajudar uns aos outros, porque a gente vive na competição desenfreada de ser melhor, de ter mais, de querer ter mais conforto. Percebem?
Galera, eu falei que isso aqui ia ser como se fosse uma live, eu tô falando abertamente, sem roteiro, falando o que tá no coração. Com a ajuda de Pai Joaquim, tá sempre intuindo aqui algumas ideias, tá? Então, concluindo a ideia do mentor, o mentor ele vai estar com você, vai tentar te inspirar para você enxergar uma saída, enxergar um outro ponto de vista, oxigenar os seus pensamentos para você sair da obsessão da monoideia, mas nunca ele vai afastar somente os espíritos. Por quê? Porque não adianta. O mentor ele pode, tá vendo um espírito aqui, ele afasta aquele espírito, mas depois você vai atraí-lo de novo. Então veja, eu não preciso fazer isso, porque isso é um desserviço. É a mesma coisa de você morar num chiqueiro, eu tiro você desse chiqueiro, eu te dou um super banho, você vai estar lá bonitinho, limpinho, cheiroso, depois você vai para casa dormir. Você vai voltar a ficar sujo. Você precisa entender a origem que está sendo a sujeira para que você consiga ressignificar, mudar, cuidar. Percebem? Então assim, os mentores eles vão fazer um papel pedagógico e não um papel protetivo, não são babás e eles não vão nos mimar, porque o processo é sempre focado no aprendizado. Faz sentido? Não esquece de dar o like, hein, galera? Vamos lá. Próxima pergunta é: obsessores podem continuar obsediando uma vida por várias vidas? Pode. Pode, porque quando o obsessor ele fica preso no looping da dor dele, ele não está focado no espaço-tempo, ele está olhando somente para o momento. E isso acontece em vida também. Quem aqui já sofreu algum tipo de trauma? A gente pode falar de um trauma complexo, de um trauma emocional, enfim, qualquer, onde você sempre é levado por alguma questão para aquele momento. A gente fala de gatilhos. Os gatilhos são aquelas situações que ocorrem que faz a gente lembrar de uma coisa e voltar com a nossa consciência para aquele espaço-tempo. Isso é um looping. E aí alguns espíritos, ao desencarnar, estão com dor emocional intensa, eles vão exatamente para aquele momento da dor. Igual a gente vai nos gatilhos. Só que ele fica lá. Então ele fica vivenciando, sofrendo, pensando. O que acontece quando estamos encarnados? Você volta para o presente, porque seu corpo te traz para o agora. Então por isso que a gente está num processo muito mais pedagógico, muito mais fácil de lidar do que um espírito. O espírito ele está na sua natureza espiritual. Então passado, presente e futuro se diluem em uma grande espiral dentro da consciência. Então para ele tanto faz onde ele está. Ele vai estar onde a consciência dele o coloca. Sendo assim, ele vai ficar parado no tempo naquela dor, e aquela dor pode ter sido ocasionada por você no momento. Só que você ressignificou, se perdoou, seguiu em frente, já está em uma outra reencarnação, de repente 2 reencarnações. Só que ele está lá, preso naquela dor. Então aquela dor cria um vínculo com você. Onde que está a questão aqui? Você já não tem mais vínculo com aquele espírito, mas ele tem com você. Ele vai se aproximar eventualmente. Aí você fala assim, mas por que o mentor permite isso se já faz tanto tempo, já faz não sei o quê? Porque isso é aprendizado para os dois lados, principalmente para o obsessor. O obsessor, ao se aproximar, ele vai confrontar um novo corpo. Ele vai entender quem é você, porque o vínculo traz a vibração do que você já foi também. Apesar de estar numa nova roupagem, numa nova frequência, num novo tudo, vai ser um pouco difícil, de repente, dele te acessar, mas ele sente o faro de que você está ali. E com o tempo ele vai te acessando, então ele vai minando ali pessoas próximas, situações cotidianas, colocando para fragilizar a sua frequência para que fique mais fácil ele te acessar. Uma vez que ele te acessa, ele pode começar o trabalho dele de vingança, de cobrança, de irritação, enfim. Isso aqui é o que a gente chama de processo obsessivo complexo, é por isso que pode passar por várias vidas. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, coloca aqui nos comentários. Galerinha, eu vou parar, essa vai ser a parte 1 do nosso vídeo dos obsessores, eu espero que vocês tenham gostado, eu faço com muito carinho, no tempo que eu tenho. Deixe aqui nos comentários se tiverem mais dúvidas, deixem o likezinho, compartilhe com aquele amigo, aquele grupo que gosta de comentar e conversar sobre questões espirituais. Vamos oxigenar essas ideias, vamos promover debates para que a gente consiga sempre expandir e crescer. Esse é o propósito do Projeto Eu Maior, esse é o meu propósito junto da espiritualidade para que a gente se conecte a partir das nossas expansões conscienciais. Então, eu vou parar por aqui e a gente continua na próxima. Beijo!